Fala, Render People! Hoje eu vou passar para vocês uma lista detalhada de quantos itens? 18. Uma lista de 18 imagens que não podem faltar no seu portfólio se você quiser trabalhar aí no nicho mais lucrativo que existe dentro da renderização de arquitetura, que é o quê? Lançamentos imobiliários. Dá até medo, né? Lançamentos imobiliários. Mas você não precisa ter medo, não. Se você tiver essas imagens que eu vou passar aqui, uma a uma com você, e você tiver ela no seu portfólio, muito provavelmente você vai conseguir começar a atender construtoras, tá? E antes de irmos propriamente para a lista, sem enrolação, só se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá! Uou, vamos lá, gente, vamos passar essa lista aqui então. Eu quero primeiramente dizer o seguinte, por que que existe essa lista, né? Olha, tem um estúdio, talvez você saiba, o estúdio Oficina 3D, e a gente atende aí as maiores construtoras do país e também fazemos projetos internacionais. E o que eu fiz, gente? Eu fiz uma pesquisa e separei 18 imagens que estão na grande maioria dos orçamentos que chegam até aqui no estúdio. Então, se você quer atender construtoras, divulgar o seu trabalho, vamos à lista, tá? E essa lista, gente, eu vou exemplificar mostrando imagens. E de onde eu vou mostrar essas imagens? Olha, as imagens do Instagram do Oficina 3D, tá? Aqui, se você entrar no Instagram, Oficina 3D, tá? Fica fácil você ver todas as imagens que a gente produz aqui. Não todas, né? Mas grande coisa do que a gente publica aqui tem a ver com essa lista que eu vou mostrar para vocês. Eu já separei aqui, já deixei tudo separadinho, quais imagens que estão na nossa lista. Vamos então, a primeira imagem de todas é o que realmente é uma das coisas mais importantes que quem vai lançar um empreendimento vai exigir que você saiba fazer. É o principal. O que que é, gente? É a imagem de fachada. Gente, a imagem de fachada, né? Uma fachada de dia. Isso você vai ter que ter no seu portfólio. E olha só, essa imagem, de verdade, é aquela que o cliente mais coloca energia em te pedir alterações. Por quê? Porque de verdade, gente, quando a gente vai ver as outras imagens que eu vou te mostrar, internas, elas muitas das vezes podem ser em qualquer empreendimento, porque não tem uma característica muito forte. A fachada já não. Geralmente a fachada, por conta do entorno, por conta do projeto arquitetônico, tem uma identidade muito forte, né? Então é realmente a capa do folder, é o que vai sair, muito provavelmente no outdoor. Então por esse motivo a fachada, ela é importantíssima e se prepare que é aquilo que o cliente vai te dar mais atenção. Consequentemente, que é onde você deve colocar a sua maior energia, porque se a fachada ficar boa, muito provavelmente ele acaba até aprovando a grande maioria das outras imagens, porque o foco dele tá em perceber se a fachada tá onde ele precisa que esteja, né, em nível de qualidade, em apresentação e tudo mais, tá? Então o número 1, você pode começar a anotar aí, ó, number 1, fachada dia, tá? E qual seria a imagem número 2 da nossa lista? Seria uma fachada noturna. Sim, a fachada noturna ou Blue Hour também é muito requisitada, tá? E você precisa ter ela aí na sua lista de imagens. Vamos então à imagem número 3. Olha só, a imagem número 3, às vezes ela é subestimada. Às vezes artistas 3D, quando estão acostumados a fazer interiores, externas e tudo mais, não dão a devida atenção a essa imagem que é extremamente importante. É a segunda coisa que uma construtora mais vai olhar e mais vai utilizar. Olha só, é a planta humanizada do apartamento. Gente, isso aqui de verdade é o que é utilizado para vender apartamentos. Porque o comprador vai querer ver que tamanho que é o quarto, o que cabe, como é que é o layout, como é que não é, quantos banheiros tem, que tamanho é a cozinha, como é que é a sala, qual é a disposição, os móveis que cabem, tudo mais. Então ela é de extrema importância. E uma planta humanizada, bonita, bem apresentável, também faz toda a diferença no seu portfólio. E quando ela é rica em detalhes, como por exemplo essa aqui que foi construída aqui pelo meu time, ela também traz para a apresentação realmente muito mais vida, né, gente? Olha só, essa é a terceira imagem da lista. E qual seria a nossa quarta imagem da lista? É uma imagem da suíte. Ora, agora a gente vai falar um pouquinho de imagens dessa lista, as próximas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, são imagens de dentro do apartamento. Afinal de contas, todas essas imagens de lançamento imobiliários estão sendo feitas por um principal motivo, que é a vender os apartamentos. Então, imagens de dentro dos apartamentos que vão ser comprados são muito úteis, né, pra galera poder vender os apartamentos. Então, vamos lá. Essa aqui, ó, é a nossa quarta imagem, a imagem da suíte, tá? E quanto mais você mostrar espaço,
amplitude melhor, tá? Por favor, não faça nada fake, não tire paredes que deveriam existir, nem nada disso. Mas você pode usar a seu favor as lentes, né? Quanto mais aberta, né? Quanto mais você tiver uma lente que mostre mais espaço, porque diferentemente de projetos, de repente, de interiores para arquitetos de interiores, onde eles estão querendo mostrar os detalhes dos móveis que foram projetados, as construtoras, elas querem mostrar o espaço, o quanto aquele apartamento é amplo, o quanto cabe de coisa ali, o quanto vai ser gostoso viver ali. Então você tem que passar realmente o clima, a emoção e o espaço, tá? Então a quarta imagem é a suíte. E a quinta imagem é o living, né? Ou seja, a parte do estar, a parte de convivência social de dentro do apartamento do futuro morador, tá? Então a quinta imagem é o living, tá? O living room. E seria muito legal você conseguir, de repente, mostrar nessas imagens realmente essa relação que tem, ó. Por exemplo, aqui a gente consegue ver que tem um estar aqui, a gente consegue ver lá no fundo que a gente tem também a parte da sala de janta, enfim. Você vai mostrar realmente essa conexão entre os ambientes, se for um living onde essa conexão exista, tá? Qual é a sexta imagem? É do banheiro, tá? Esse banheiro aqui é um banheiro super luxuoso, super incrível, né? Pô, André, mas quando o apartamento é pequenininho e a gente só tem um banheirinho bem pequenininho, daí talvez não seja tão necessário assim ter essa imagem como principal, né? Mas é legal você mostrar que consegue também fazer boas imagens de ambientes pequenos. Por isso, sim, você tem que ter ela na lista, tá? Ela é a sexta imagem, então a imagem do banheiro, e você vai ter ela na lista também. Vamos lá, qual é a próxima imagem? É da sacada, né, da parte ali, ó, do balcony. Agora eu quero te dizer uma coisa, eu vejo muito imagem só da sacada, só daquela partezinha da churrasqueira, o que já é muito legal. Agora, uma das coisas mais legais da sacada, dependendo do empreendimento, é a vista que ele tem. Às vezes é na frente de um parque, às vezes é de frente para o mar, às vezes é de uma vista da cidade, como é o caso aqui. E outra coisa, às vezes ela tem uma conexão muito grande com a parte do living lá, com o estar, com a cozinha. Então, essa imagem aqui representa muito bem aquilo que eu acredito, que é mostrar realmente a função da sacada, o quanto ela está integrada com o ambiente interno e o quanto ela tem uma vista maravilhosa. Então, não se esqueça sempre, gente, que um empreendimento imobiliário, para ele ser vendido, ele tem que mostrar as qualidades do empreendimento, tá? E qualidades como espaço e localização. Então, se você está num andar alto, você consegue ter uma boa vista, explore isso também, que é muito importante, tá? Então vamos lá, isso aqui foi a imagem da sacada, a sétima, né? Vamos para a oitava. É legal também a gente conseguir mostrar a parte da cozinha. Afinal, a cozinha, principalmente para quem gosta de cozinhar, de receber os amigos, para fazer aquelas refeições. Tem uma coisa melhor do que estar com os amigos ou com a família em volta de uma mesa ou num lugar comendo, né? Boa comida, bebendo juntos, se divertindo. Então a cozinha é um lugar que é um ponto de encontro realmente dentro dos apartamentos. Eu tô até mostrando talvez apartamentos grandes, né? Mas não se esqueça que em apartamentos pequenos isso também é legal. Não é porque o apartamento ele é pequeno que essa área da bancada perto da cozinha não vai ser utilizada. Vai sim ser utilizada todos os dias para tomar um café da manhã, vai sim ser utilizada no almoço, para jantar. Às vezes só cabe um casal naquele apartamento, porque ele é só um loft, mas tem aquela bancada e você vai criar ali uma imagem que transmita uma sensação. Então você de repente vai fazer essa imagem noturna com um prato à luz de velas, uma taça, enfim, você vai trazer realmente para que quem veja aquela imagem pense, cara, eu queria morar aí, porque eu poderia com a minha esposa, minha namorada, meu namorado, meu marido, estar nesse lugar, ter esse tipo de momento, tá? Sempre se lembra de conectar as pessoas que vão morar ali com as imagens que você está falando, as imagens que você está fazendo, que você está criando, que você está ilustrando. Não esqueça-se disso, isso é muito importante. Então a nona imagem é uma imagem, logo depois dessa, que é a oitava imagem, né? A imagem da cozinha, a gente tem uma imagem de festas. Olha só, esse empreendimento aqui tem um salão de festas do tipo que eu gosto, né? É aquele salão de festas que realmente tem um uso. Eu tô vendo uma grande mesa lá atrás, a gente provavelmente tem um bar aqui integrado com a cozinha gourmet e tem um estar aqui, tá? Então, esse aqui até não é um dos tipos de salão de festas que a gente mais vê. O que a gente mais vê, o que é? São lá 20 mesas de 4 lugares. Ai, gente, tem uma coisa que eu não gosto desse tipo de salão de festas. Mas existem para todos os gostos. Eu não tô aqui para julgar a decoração do salão de festas. Mas o salão de festas, nem que seja esse que tem 4 mesinhas quadradas, 5, 6, não importa, ele precisa ser mostrado. Por quê? Porque ele faz parte da área comum, né? Agora que a gente saiu, então, das 8 primeiras, que a gente tá falando de fachada, planta humanizada, ambiente
ambientes internos do apartamento, a gente começa agora a ter que mostrar o que? A estrutura do empreendimento. Que o empreendimento tem uma área de lazer, de convivência para os moradores poderem utilizar, né? É para isso que geralmente se escolhe um condomínio que tem essas facilidades, como por exemplo um salão de festas para fazer uma festa, um aniversário, receber os amigos quando não cabem no seu apartamento, beleza? Então vamos lá, o salão de festas é a 9ª imagem que não pode faltar na sua lista. Vamos lá, quais mais imagens? A gente tem academia, gente. Academia é aquele espaço que pouca gente usa, né? Mas, ainda assim, na grande maioria dos condomínios, ela é entregue e é uma facilidade na vida da galera e com certeza precisa estar no seu portfólio. Olha só, uma coisa que a gente fez aqui, mesmo que discretamente, foi fazer o pilar ficar transparente. Ele até poderia ficar mais transparente, mas a gente resolveu deixar ele um pouco transparente. Muitas vezes vocês vão ter que usar esse artifício justamente para poder ver melhor o ambiente. Lembra que eu falei que a grande sacada é a gente mostrar o espaço, o quanto de coisas cabe, o quanto é amplo aquele lugar? Não vai apagar o pilar, porque depois ele vai existir lá. Mas se você usar um material com opacidade, todo mundo entende que existe um pilar ali, mas ele está transparente só para poder mostrar o que tem depois, tá? Então essa aqui é a academia, a 10ª imagem na nossa lista de 18 imagens. Então já estamos na segunda parte aqui, tá? Eu vou pedir de novo para você se inscrever aqui no canal, para não perder essas informações e esses vídeos que eu venho fazendo. Eu vou postar muito tutorial, bastante coisa para você também poder criar essas imagens, tá? Mas eu queria que compartilhar com vocês esse conhecimento aqui. Tudo que eu tô passando aqui, gente, é da vida real, de um estúdio real, onde a gente vê todos os dias orçamentos e entregando imagens, tá? E eu queria compartilhar com vocês, porque é uma coisa que você me pede muito. Então, se você quer algum outro vídeo, ou alguma outra sacada, ou saber alguma coisa sobre o mercado, sobre 3D, sobre tutorial, comenta aqui no vídeo também, que eu posso te ajudar, tá? Comenta aqui que eu leio todos os comentários e posso pegar insights dali para criar vídeos para você, beleza? Vamos lá, gente. Qual é a 11ª imagem? É o espaço das criançadas, né? Então, a gente tem lá, pode ser tanto brinquedoteca, que é um espaço interno, né? Dentro do empreendimento, como pode ser aqueles na parte externa também, que é o playground, né? Mas tem que ter uma imagem que mostra realmente essa parte de decoração, de criança, onde as crianças vão utilizar. Muito se escolhe o empreendimento por quão ampla ou quantas facilidades para as crianças existem no condomínio, tá? Então isso é muito importante você ter também. Então a 11ª imagem, brinquedoteca. Qual seria a 12ª? Horas, o hall de entrada, né, gente? É onde você vai receber, você vai entrar todos os dias, talvez não todos os dias, né? Porque eu, por exemplo, entro sempre pela garagem, pego o elevador e nem vejo o hall. Mas é onde provavelmente a sua visita vai chegar. Então o cara quer saber se no hall de entrada dele vai ter pé direito duplo, vai ter um lustre, vai ter não sei o que lá, o que vai ter ali no hall de entrada? Como é que vai ser assim que alguém chegar no empreendimento, tá? Então o hall de entrada também é uma imagem que você precisa ter no seu portfólio. Vamos lá, 13ª, piscina, né, gente? Se o condomínio oferece piscina, é muito legal que você tenha. E daí, no caso aqui, eu mostrei uma imagem de piscina externa, né? Mas você vai encontrar aqui dentro do perfil da Oficina 3D várias imagens de piscina que não são como aquela ali, que tá uma pessoa mergulhando, né? Mas, ó, aqui que mostra junto com o empreendimento. Enfim, tem várias imagens de piscina para você tirar várias ideias de ângulos, de câmera. Tudo isso aqui são imagens reais que nós fizemos para clientes e que foram aprovadas, tá? E estão aí rodando no mercado, beleza? Então vamos lá. Isso aqui é uma imagem de piscina que também você tem que ter. Qual é a 14ª? Olha só, ela é uma imagem que parece fachada, mas não é. É uma imagem que a gente chama de embasamento ou entrada do empreendimento, que geralmente ela acaba mostrando um pouco do paisagismo, como é que é o hall pela parte de fora. Então é muito legal também você utilizar e explorar essa imagem para poder mostrar os detalhes do projeto. A 15ª imagem é uma fotomontagem, né, gente? Lembra que eu falei que a localização é uma das coisas principais do imóvel? Então uma fotomontagem, ela realmente mostra onde o empreendimento está situado. Nesse caso aqui, por exemplo, poxa, ele é na beira do mar. Olha a altura desse empreendimento em relação aos prédios vizinhos, ou seja, ele realmente se destaca e isso pode ser uma das grandes vantagens desse empreendimento. A localização, com certeza absoluta, na orla de Balneário Camboriú, e a altura do prédio também, porque para quem gosta de prédio alto, né? Então vamos lá, uma fotomontagem você consegue realmente mostrar com fidelidade a localização do empreendimento e a beleza também do entorno, né? Nesse caso aqui,
a gente tem uma foto bonita. Lembre-se sempre, tá? Se você for fazer fotomontagem, não adianta só tirar uma foto de drone e inserir lá. É muito legal você dar um tratamento nessa foto antes. Deixar o céuzinho mais azul, tirar algumas coisas, às vezes algumas ruas são muito sujas e tal, dar uma limpada naquelas ruas, um trabalho de Photoshop ali, dar uma clareada nos prédios. Enfim, você deixar essa imagem o mais bonita possível para daí então inserir o seu empreendimento e trazer o quê? Valor para ele, né? Porque se você tem um entorno decadente, você vai acabar o quê? Desvalorizando o empreendimento. Então, a fotomontagem, sem dúvida nenhuma, é uma imagem importante para você ter no seu portfólio, desde que o entorno faça o quê? Valorize o seu empreendimento. De nada adianta o entorno ser uma caca, não adianta. Então, melhor não ter fotomontagem, tá bom? Mas é importante você ter no seu portfólio para mostrar que você sabe fazer. A 16ª imagem é uma que a gente chama de voo do pássaro. Você já ouviu falar nessa imagem? Voo do pássaro? É realmente como se tivesse um pássaro voando ali fora do empreendimento. Nesse caso aqui, a gente está mostrando toda a parte de cobertura do empreendimento, mas poderia ser simplesmente mostrando a sacada pelo lado de fora, poderia ser vendo uma parte de pele de vidro onde tem alguém lá dentro do apartamento, mostrando um apartamento da parte de fora. É qualquer câmera que esteja fora do prédio, voando, mostrando alguma parte do empreendimento que precisa ser mostrada para valorizar o empreendimento. Nesse caso aqui, poxa, tem uma área de cobertura incrível, com piscina, salão de festas, bem bonito, o acabamento e tal, um paisagismo, e a essa altura aqui também, então, para valorizar essa área, se eu tivesse câmeras dentro do empreendimento somente, talvez eu não conseguisse descrever ou passar tudo aquilo que eu gostaria. Então a gente cria esse tipo de câmera, uma câmera voo do pássaro, onde eu estou fora do empreendimento, mostrando o empreendimento. Essa é a 16ª imagem. A 17ª é essa imagem aqui, ó. Uma imagem de quadra. Vários e vários empreendimentos entregam um empreendimento com uma quadra poliesportiva, né? Pode ver, tem aqui, ó, para jogar vôlei, basquete, sei lá, futsal, enfim, tem essas grades. Eu, particularmente, eu não gosto muito desse tipo de imagem porque, sei lá, é difícil deixar uma imagem de quadra bonita, né? Essa aqui tá até bem bonita porque a gente conseguiu aqui, meu time conseguiu fazer um sol contra, com essas sombras todas rajadas que ficaram no chão. Então até ficou muito interessante. Então você vai ter que usar sua criatividade aí para deixar uma quadra bonitona, tá? Mas ela muito é requisitada aí para lançamentos imobiliários. E qual seria a 18ª, então, para fechar a nossa lista com chave de ouro? É uma imagem de ou implantação ou do pavimento inteiro, térreo ou de lazer, tá? É onde realmente vai estar ali. Se na planta humanizada do apartamento a gente consegue visualizar com fidelidade os espaços, as proporções para saber onde é o quarto, cozinha e tal, na implantação ou na planta humanizada do pavimento de lazer, a gente consegue saber de tudo que vai ter no empreendimento. Então a gente consegue ver, poxa, vai ter aqui um playground, vai ter um espaço aqui externo com estar, a gente vai ter um pomar, vai ter um lugar para caminhar entre as árvores, provavelmente com banquinhos de leitura, vai ter um spa externo aqui, vai ter salão de festas, vai ter um outro momento aqui com um spa interno. Ó, eu consigo ver que tem uma brinquedoteca, tem um salão gourmet, um salão de festas. Eu consigo ver que tem aqui um negócio para massagem, tem os elevadores, tem todos esses decks externos aqui muito legal, com paisagismo, tem uma piscina. Então tudo isso só é possível ver dessa forma integrada através dessa implantação ou planta humanizada do pavimento de lazer. E sem dúvida nenhuma também é uma imagem que não pode faltar. Ai, Ander, mas só que existe outras imagens que eu posso ter no meu portfólio? Claro, né? Daí você pode somar. A gente tem aí, ó, tem vários empreendimentos, tem Praça do Fogo, spa, pub, gourmet, jogos, etc. Tem várias outras imagens também que podem ser, né? Mas para essa lista ficar humanamente possível de todo mundo ter, ou pelo menos os mais dedicados que querem entrar para o mercado de lançamentos imobiliários, montar um portfólio e não perder tempo com imagens que de repente não vão te ajudar a conquistar clientes, eu vou te dizer que essas 18 imagens, se você tiver essas 18 imagens, que eu vou dar uma recapitulada aqui agora, fachada dia, número 1, número 2, fachada noite, número 3, planta humanizada, número 4, suíte, número 5, living, número 6, banheiro, número 7, sacada, número 8, cozinha, número 9, festas, número 10, academia, número 11, brinquedoteca, número 12, hall, número 13, piscina, número 14,
parte da entrada ou embasamento do prédio. Número 15, uma fotomontagem. Número 16, um voo do pássaro. Número 17, as quadras poliesportivas. Número 18, implantação. Isso aqui, se você tiver, definitivamente você já vai estar com um portfólio muito completo. E suas chances são grandes de ter conseguido criar aí todas as possibilidades do que geralmente vão te solicitar enquanto orçamento ou para executar imagens de lançamentos imobiliários. Só quero te dizer o seguinte, que eu sei que é óbvio, mas eu preciso dizer, não adianta nada você ter essas 18 imagens se elas forem ruins, tá bom? Então, se preocupe com a qualidade do seu render. Se preocupe em ter iluminação realista, em ter regras de composição para fazer as suas câmeras realmente contarem alguma coisa, ficarem bonitas, proporcionais, para que a gente perceba imagens bonitas. Um storytelling é muito legal você contar uma história com aquela imagem, seja através do clima, né, do mood dela, seja através de personagens, pessoas inseridas. Trabalhe com a qualidade da imagem acima de tudo. E assim você conquistar o render realista, crie o seu portfólio e se quiser se basear nessas 18 imagens, você já vai estar um passo à frente, não, 18 passos à frente do que a grande maioria dos artistas que querem trabalhar com lançamento imobiliário, mas nem sequer tem uma lista como essa, poderosa, no seu portfólio. Beleza, gente? O vídeo de hoje foi rápido, direto, sincero e eu só queria te passar isso para poder te ajudar na criação do seu portfólio, gente. Olha. Curte esse vídeo aqui se você gostou. Comenta para deixar a sua sugestão aí para próximos vídeos. Se inscreva para não perder nada. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!